Geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico clássico, existe uma expectativa inegável de precisão mecânica, sabe? Tipo, um osso quebra, a máquina de raio-x mostra aquela linha branca irregular e o ortopedista só aponta para a fratura. É, a patologia é super visível. E quantificável, né? Exato, inquestionável. E essa materialidade traz um conforto imenso pra gente. Com certeza. A mente humana evoluiu para lidar com ameaças que a gente consegue tocar. Se tem uma lesão física ali, o caminho terapêutico é quase que um algoritmo. É só imobilizar, medicar e aguardar colar de novo. Pois é. Mas quando a gente dá um passo pra fora dessa medicina mecânica e entra na análise do impacto fisiológico da nossa interação com o ambiente digital... Aí o bicho pega. Sim, a máquina de raio-x imaginária simplesmente dá pau. O material que nós vamos dissecar nesse nosso mergulho profundo de hoje joga a luz, literalmente, sobre um cenário diagnóstico muito mais insidioso. Muito mais escondido, né? Porque não estamos lidando com ossos quebrados ou com algum vírus incubado, mas sim com o que as fontes chamam de frequência de aprisionamento. Olha, é um termo que, num primeiro momento, soa quase conspiratório, admito, mas que tem uma base biofísica assustadora quando a gente vai ler a fundo. É de explodir a cabeça, tá? Vamos desempacotar isso aí. Porque a alegação central dessas fontes não é só, ficar muito no celular dá dor de cabeça. O buraco é muito mais embaixo. Muito mais. O cerne da documentação propõe que a luz artificial das telas não serve só para iluminar os pixels para a gente ver um vídeo. Ela opera como um vetor de transmissão de dados mesmo. Um código, né? Isso. Um código malicioso capaz de reescrever a química cerebral e hackear o nosso relógio biológico em tempo real. É pesado. E eu acho que o primeiro ponto de ruptura entre a nossa biologia e essa tecnologia está na física básica da luz. Porque, pensa bem, nós evoluímos sobre a luz solar. Que é infinitamente mais potente que qualquer tela. Exatamente. Se o cérebro humano aguenta um sol de meio-dia no verão escaldante, qual é a lógica científica para afirmar que uma tela emitindo uns míseros 500 nits de brilho causa um estrago neurológico tão grande? A discrepância aí não está na intensidade bruta da luz. O segredo está na morfologia da onda luminosa. Como assim? Pensa no Sol. Ele emite fótons num fluxo analógico totalmente contínuo. É uma curva ininterrupta que vai variando bem devagar ao longo do dia. A nossa biologia ocular é, perfeitamente adaptada a esse fluxo. Tá, e a tela do celular? O problema das telas, principalmente as de LED, é uma técnica de engenharia chamada de modulação por largura de pulso, ou PWM, na sigla em inglês. Certo. O texto foca exaustivamente nesse lance de PWM. Mas como isso funciona na prática? Porque, se eu olho para o meu smartphone agora, a luz parece super contínua. Mas essa é a grande ilusão de ótica da nossa eletrônica, sabe? O PWM é o jeito barato que a indústria achou para controlar o brilho da tela. Em vez de usar uns resistores caros para atenuar a energia... Eles fazem o quê? Apagam a luz? Exato. O hardware liga e desliga os diodos milhares de vezes por segundo. Se a tela tem que mostrar 50% de brilho, o pulso elétrico fica ligado metade do tempo e desligado na outra metade. Caramba! Então, basicamente, a tela é um estroboscópio invisível operando bem na nossa cara? É a melhor definição, um estroboscópio invisível. Porque o olho humano consciente, a nossa percepção, só capta a cintilação até uns 60 ou 90 Hz. Passou disso, a gente acha que é a luz contínua. Exatamente. Se a tela pisca a 240 Hz, o seu córtex visual consciente é totalmente enganado. Mas o seu sistema nervoso periférico não é. Nossa, e aqui o mecanismo começa a fazer muito sentido para mim. Porque eu posso não ver a sala piscando, mas o meu nervo óptico tá ali, registrando cada microvariação desse estroboscópio. Cada pulso, sem perder um. É tipo tentar ler um livro complexo numa sala com a luz de boate piscando freneticamente. O cérebro deve gastar uma energia metabólica absurda só para estabilizar essa imagem. E gasta. Os dados clínicos que estão nos relatórios mostram exatamente o custo desse esforço. O nervo óptico é um cabo de fibra óptica extremamente sensível. Quando ele transmite esse sinal ruidoso, mastigado pelo PWM,
A sobrecarga de processamento gera uma fadiga ocular profunda, fotofobia crônica, aquelas enxaquecas tensionais que as pessoas não sabem de onde vêm, sabe? Sério, é assustador. E as fontes até citam que aquelas frequências de PWM que os fabricantes juram que são seguras, ainda assim podem causar crises epilépticas subclínicas. Pois é. Isso derruba totalmente aquele argumento de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou melhor, o cérebro não sente. Cai por terra mesmo. Mas, olha, se o nervo óptico está recebendo essa metralhadora de alta frequência e transformando isso num sinal de estresse contínuo, isso tem que desaguar em algum lugar no cérebro. E o que me deixou mais chocada nas fontes é que o alvo disso não é a parte do cérebro que lê o e-mail ou vê a foto. Não, o alvo é bem mais primitivo. É o hipotálamo, dado de uns 20 mil neurônios, é o cronômetro mestre do nosso corpo. É ele que dita o ritmo circadiano de tudo, desde a digestão até a temperatura do pé. É o chefe da fábrica. Isso. E o perigo do PWM é que o NSQ não interpreta essa modulação só como luz. Aquela piscada agressiva e rápida é traduzida por ele como uma anomalia, um sinal de alerta perpétuo. Espera, eu quero entender a mecânica da coisa. Como que um pulso de luz vira um estado de alerta crônico nas células? Não é só um choquezinho, né? Não, não é. A documentação cruza esses dados com as vias de sinalização intracelular. Esse estresse todo hiperativa uma via chamada ERK-MAPEC. ERK-MAPEC, tá? Essa via normalmente é ativada quando o corpo está sob estresse severo. E quando a luz da tela faz isso o tempo todo, ela acaba alterando a expressão dos genes que regulam o nosso ritmo circadiano. Deixa eu ver se peguei. Então, o nosso relógio biológico não está só confuso por causa da rotina. Ele está sendo literalmente invadido por um código que deleta o modo noturno do nosso sistema operacional. Perfeito. O NSQ, sob efeito dessa via aí, basicamente grita para o corpo que o ambiente lá fora é hostil. Tipo, fiquem em prontidão máxima. Que loucura! E a consequência disso é devastadora. O corpo fica preso numa resposta simpática constante. É daí que vem muita dessa exaustão crônica, ansiedade alta e insônia que a gente vê hoje em dia. E o texto ainda pontua que em adolescentes o impacto é pior ainda, né? Muito pior. O cérebro em desenvolvimento não consegue relaxar nunca, porque o ambiente está ditando emergência o tempo todo. Tá, então o NSQ tá em alerta vermelho, achando que é meio-dia e tem um predador na área. Ele tem que mandar uma ordem para parar a fábrica de sono. E o alvo dessa ordem de abortar a missão é uma estrutura bem específica. A famosa glândula pineal. E aqui a coisa fica muito interessante. A pineal é a peça que converte a ausência de luz em melatonina, que é o hormônio que repara a gente à noite. Mas, cara, o material faz uma correlação neuroanatômica ali com a iconografia antiga que é fascinante. Assim, a sobreposição com o olho de Horus. Sim, no corte sagital mediano do cérebro, se a gente olhar as estruturas em volta do terceiro ventrículo, as proporções espelham perfeitamente o olho de Horus do Egito Antigo. O tálamo no centro, o corpo caloso fazendo a sobrancelha. E exatamente no meio disso tudo, como se fosse a pupila central desse símbolo de vigilância divina, tá a glândula pineal. É muito poético e bizarro ao mesmo tempo. E do ponto de vista biofísico, ela realmente age como o nosso olho interno, ditando o tempo biológico. Mas a minha dúvida é, se ela é esse olho, como ela fica cega por causa de uma tela? Se a luz azul é o grande vilão, por que usar óculos com lente amarela até de madrugada não resolve tudo? Ah, porque a via biológica não é boba. Ela é muito especializada. Só bloquear um pouco da luz azul não resolve a ativação automática. A gente tem na retina uns sensores de elite, as células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. As IPRGCs. Isso. E o grande detalhe é que essas células não formam imagens. Elas não estão ali para ler texto. O trabalho delas é ser um fotômetro biológico, medir a irradiância do ambiente. E elas usam aquele fotopigmento, a melanopsina. E a melanopsina, segundo a fonte, tem um pico de sensibilidade que é cirúrgico, né? Sim, no comprimento de onda de exatamente 480 nanômetros. E adivinha qual é o pico de emissão daqueles diodos de luz azul usados na luz de fundo de quase todas as telas hoje? 480 nanômetros, cravado.
É como se a indústria de telas tivesse forjado a chave perfeita para destrancar a fechadura da melanopsina humana. É exatamente essa sensação. Quando essa radiação bate na melanopsina, o sinal ignora a parte visual do cérebro e desce reto para o NSQ. Aí o cronômetro mestre manda a pineal parar de fazer melatonina na hora. O relatório indica que só uma horinha de tela à noite derruba a melatonina em 85%. 85% em uma hora é o colapso do sistema de sono. Total. E isso leva a gente para a consequência sistêmica que eu achei a mais tensa. Com a pineal calada, o protocolo fisiológico de manutenção noturna não inicia. Eu achei genial a analogia com redes de computadores que o texto traz. A tela aplicando um ataque de negação de serviço, um DDoS, na nossa biologia. É uma analogia muito precisa. No ataque DDoS, o servidor entra em colapso porque recebe um fluxo massivo de requisições falsas, né? E ocupa toda a largura de banda. Isso. A pineal tenta estabelecer a conexão noturna para iniciar a limpeza, mas o sinal da tela ocupa 100% da largura de banda com alarmes falsos de dia ensolarado. O nosso processador trava em uso máximo. E essa falha de hardware tem um nome. É a falha do sistema linfático. Conta mais sobre isso. O sono profundo não é só o corpo desligado, sabe? É uma fase de atividade metabólica altíssima. Durante o sono, algumas células do cérebro, os astrócitos, eles encolhem. E isso deixa o líquido céfalo-raquidiano lavar o tecido cerebral. É uma verdadeira lavagem de alta pressão no cérebro. Tipo isso. É o sistema linfático, limpando as toxinas como a beta-amiloide e as proteínas tal. Aquilo que é o lixo metabólico de pensar o dia inteiro. Aham. E sem o gatilho da melatonina, essa lavagem não ganha pressão. Exato. O lixo vai acumulando. E isso transforma a inflamação de aguda para crônica. O texto até argumenta que a gente está vendo a transição do Homo sapiens para o Homo digitalis. Homo digitalis. Um organismo permanentemente inflamado e cativo dessa interface. Mas diante de todo esse bombardeio invisível, a pergunta de $1 milhão para quem está ouvindo a gente é: como a gente se protege? Não dá para simplesmente jogar tudo fora. Pois é, a regra de desligar a tela 2 horas antes de dormir é óbvia, mas impraticável para muita gente. A gente precisa trabalhar, interagir. E foi aí que eu esbarrei na informação mais contraintuitiva de todas. Ah, do brilho? Sim. Se eu tô no celular à noite e quero proteger meu nervo óptico, a lógica manda eu abaixar o brilho pro mínimo, certo? Certo na teoria, mas na prática é a pior decisão possível nos aparelhos atuais. Eu tive que ler essa parte 2 vezes. Como que menos brilho é mais violento pro sistema nervoso? Volta naquela ideia do PWM. Lembra do ciclo de trabalho? Quando o brilho tá no máximo, o LED tá ligado quase o tempo todo. Não pisca quase nada. Tá. Mas quando você abaixa o brilho para 20% no escuro do quarto, o sistema faz a luz ficar apagada 80% do tempo em cada piscada. A frequência não muda, mas a escuridão entre os pulsos fica gigante. Gigante. E o contraste do clarão pro apagão absoluto é muito mais violento. A sua pupila tenta se ajustar a isso em milissegundos e o nervo óptico entra em exaustão rápida. É um paradoxo absurdo. Manter a tela brilhante reduz o estresse da pulsação, mas aumenta a exposição aos 480 nanômetros se correr o bicho pega. O ideal na parte de hardware é buscar telas que tenham o tal do DC dimming. Que é atenuar diminuindo a energia real, sem piscar, né? Isso. Ou, se for PWM, painéis com frequências acima de 1900 ou até 3000 Hz. Aí o ruído fica tão rápido que o nervo não consegue mais captar. E a engenharia do ambiente também entra nessa. Eliminar aquelas lâmpadas de LED vagabundas que piscam absurdamente. Usar lâmpadas com frequências altas, acima de 20 kHz, e usar luz indireta, rebatida na parede. E em relação à melanopsina e à luz azul, filtro vermelho mesmo. Sim. A abordagem aí é bloqueio físico. Aqueles aplicativos que deixam a tela super laranja ou vermelha não estão lá só para deixar o design feio. Eles estão mudando a onda de luz para driblar a ativação do sensor. Exato.
Ou o uso de óculos com aquelas lentes laranjas à noite, que funcionam como um escudo literal para a glândula pineal não receber a ordem de parada. Entendi. Adotar essas estratégias, então, é meio que devolver a permissão para o nosso próprio corpo descansar. Sem dúvida. Controlar a luz que entra no seu olho à noite é hoje uma das intervenções de saúde mais fortes que existem. E isso amarra o tema das nossas fontes de um jeito que não tem como contestar. A batalha de hoje pela nossa atenção e produtividade não é só um problema psicológico ou de força de vontade. É uma guerra biofísica, cara. Sim, quem controla o emissor de luz, quem programa a piscada do painel do seu celular, está ditando silenciosamente o ritmo celular da sociedade inteira. É o domínio sobre o nosso tempo biológico. É a forma mais profunda de influência fisiológica que a tecnologia já inventou. O que nos empurra para uma beira de precipício bem interessante. Isso nem está nas fontes diretamente, mas me fez pensar bastante. Se o cérebro humano já está sofrendo esse sequestro fisiológico pesado só por olhar para um vidro a meio metro do rosto, o que vai sobrar do nosso relógio biológico na era da realidade aumentada permanente? Nossa, nem me fale. Pois é. Quando a indústria pular o nervo óptico e injetar os pulsos de dados direto no nosso córtex pelas interfaces neurais diretas, até que ponto o que a gente sente como sono, cansaço ou realidade vai ser biologia de verdade e onde vai começar a programação dele sobre a gente? Essa é a verdadeira fronteira. É um belo pensamento para deixar quem acompanha a gente de cabelo em pé. Pensem nisso. Até o próximo mergulho profundo.